Tudo bem, caros amigos, telespectadores do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre a história parcial e história verdadeira, baseada na obra com este título de Jean Guiraud, grande historiador francês do século XX. Logo no primeiro capítulo do seu livro, Jean Guiraud aborda de maneira bastante sucinta um tema que é polêmico, né? Mas que infelizmente entre nós e nos nossos materiais didáticos deixou de despertar os questionamentos que deveria despertar em qualquer estudante sério. Trata-se do tema do surgimento do homem na Terra. Esse primeiro capítulo do livro de Jean Guiraud se chama A Antiguidade do Homem. Quando a gente abre qualquer material didático brasileiro dos tempos atuais, que serve para dar aula de história, nós encontramos apenas uma teoria apresentada. Segundo esta teoria, o ser humano ele teria evoluído desde um ancestral primitivo, que nós desconhecemos, e este ancestral primitivo ele seria comum ao ser humano e ao macaco, seria o famoso elo perdido, né? Aquele que o escritor inglês Chesterton, né, Gilbert Chesterton, disse no século XX que a única coisa que nós sabemos a respeito do elo perdido é que ele continua perdido. Então, de acordo com essa teoria, tanto o homem quanto o macaco descenderiam deste ancestral primitivo que ainda não foi encontrado e que talvez nunca venha a ser encontrado. Mas é apresentada esta teoria, e de acordo com esta teoria, antes do surgimento do ser humano como somos nós hoje em dia, antes do surgimento do Homo sapiens sapiens, teria havido no planeta Terra uma série de hominídeos, né? E esses hominídeos eles vão desde o Australopiteco até o homem de Neandertal, que, de acordo com a teoria evolucionista como é apresentada nos nossos materiais didáticos, teria vivido nas cavernas e teria convivido com o ser humano no seu estágio atual. Então, o Jean Guiraud ele não desenvolve muito uma refutação a esta teoria, mas ele coloca um ponto em evidência que ainda é válido se nós avaliarmos a maneira como o material didático de história apresenta o problema para estudantes ainda inexperientes em relação à investigação científica. Então, como eu disse para vocês, essa teoria ela é apresentada como a única explicação possível do surgimento do homem. Então, o estudante que sai de qualquer curso de ensino básico e vai para a universidade, ele sai acreditando piamente que as coisas assim se passaram. Mas há um fator interessante. Os materiais didáticos, os autores dos materiais didáticos, eles não são bobos. Então, eles fazem questão de apresentar essa teoria como hipótese científica. E isso fica muito claro pela linguagem empregada por eles. Eu fiz até um exercício que foi interessante com os alunos de um colégio em que eu dei aula, alunos de sexto ano de ensino fundamental. Então, crianças de 12 anos. E estava ali na apostila de história aquele resumo do evolucionismo que teria durado, no caso do homem, cerca de 2 milhões de anos para chegarmos até a configuração do homem atual. E a gente leu o texto, lemos juntos o texto em sala de aula, e eu pedi para os alunos circularem no texto todos os verbos que o autor do texto utilizava. E aí eles circularam lá os verbos e nós notamos uma coisa bastante interessante. Todos os verbos
eles apresentavam a questão de maneira hipotética, não de maneira certa, de maneira firme. Então aparecia lá ali escrito: os cientistas supõem, os cientistas acreditam, há evidências para pensar neste sentido. Então eram sempre afirmações não muito seguras da parte dos cientistas. Aí eu chamei a atenção dos alunos para isso. Eu falei: olha, aqui o material didático ele está confessando, pelos verbos que ele utiliza, que os cientistas não têm certeza disso que está sendo afirmado. Mas a gente tem aqui um problema. O problema é que esta é a única hipótese que é apresentada, né? E se essa é a única hipótese que é apresentada, nós aqui em sala de aula, nós ficamos numa situação muito difícil, uma situação muito complicada. Por quê? Porque a nossa inteligência ela não tem outros caminhos para percorrer além desse que o material oferece, né? E o Zhang He, que está tentando mostrar quais que são os interesses ocultos por trás dos materiais didáticos que estavam sendo impostos ali pelo governo francês no começo do século passado, ele diz que esse tipo de teoria, segundo a qual o ser humano seria o resultado de uma evolução de milhões de anos, o interesse de apresentar essa teoria como única é muito claro. É o interesse de contradizer o que está escrito na Bíblia, né? Então é o interesse em fazer com que os alunos eles deixem de acreditar no relato bíblico do Gênesis. Então o Zhang He, a primeira coisa que ele faz é desfazer o mal-entendido. E qual seria o mal-entendido? Seria nós acreditarmos que esta teoria da evolução ela é absolutamente incompatível com o relato do Gênesis. E a primeira incompatibilidade ela reside nas datas, né? Porque, segundo essa teoria, o ser humano teria evoluído de um ancestral comum com o macaco num período de milhões de anos, ao passo que no Gênesis está escrito que Adão foi criado diretamente por Deus, que lhe infundiu uma alma, num pedaço, né, numa estátua de barro que teria sido feita por Deus. E com base nas datas que são fornecidas pela Bíblia, ou melhor, com base no período de vida, na duração da vida dos personagens bíblicos apresentados pelo Gênesis, alguns intérpretes fazem o cálculo de que a criação do homem por Deus teria se dado em torno de 6.000 anos atrás, né? Então seria algo como 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então isso está em completa contradição com a hipótese evolucionista a partir dos hominídeos, né? Então o Zhang He ele explica que oficialmente a Igreja Católica ela não se pronuncia a respeito da data da criação do homem. Então esse cálculo feito com base na duração da vida dos patriarcas bíblicos é um cálculo que alguns autores particulares arriscam, mas que não é adotado pela Igreja Católica como explicação definitiva, como dogma. Então ele mesmo, o Zhang He, ele cita um dos encarregados da Comissão Bíblica do Vaticano. E esse sacerdote ele diz que a Igreja não se pronuncia a respeito da data oficial da criação do homem. E há até na internet um vídeo do Padre Paulo Ricardo em que ele fala um pouco a respeito da hipótese evolucionista e de que essa hipótese ela estaria apenas parcialmente em conflito com os dogmas da Igreja, né? Então, ele diz, né, que pode ser, esta é uma questão para ser decidida pelos cientistas, pode ser que o corpo do ser humano ele tenha evoluído de uma espécie menos desenvolvida do que nós
efetivamente somos. E pode ser que num determinado momento do tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo atrás, Deus tenha infundido a alma, por exemplo, a expressão é do padre Paulo Ricardo, né? Deus teria infundido a alma num macaquinho. E aí diz lá o padre Paulo Ricardo, isso aí cabe aos cientistas decidirem. A única coisa que a igreja assegura é que Deus criou um primeiro casal, né? Deus criou um primeiro casal de homens e que estão ali no relato do Gênesis como Adão e Eva. Mas há quanto tempo isso aconteceu e se o corpo de Adão ele teria sido construído a partir do barro ou se ele teria sido um corpo de um animal desenvolvido, é algo que cabe aos cientistas investigarem, é algo que a igreja não se pronuncia de maneira definitiva. Mas eu aqui, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo convidar vocês, que são aí meu público, a pensarem cientificamente e a fazerem certos questionamentos que provavelmente nenhum professor em sala de aula convidou vocês a fazerem, mas que são necessários e que, vamos dizer assim, estimulam a nossa inteligência. Pois bem, quando a gente examina essa teoria evolucionista, que diz que o ser humano, como ele é atualmente, descende de hominídeos, né, de uma longa série de hominídeos, que foram aos poucos e por seleção natural adquirindo certas capacidades que são capacidades propriamente humanas e que essas capacidades de maneira cumulativa resultariam naquilo que o homem é capaz de fazer e os outros animais não são capazes de fazer, esse desenvolvimento do homem ele está baseado no quê? A crença nesse processo de desenvolvimento do homem está baseado no quê? Está baseado especificamente na análise de dados anatômicos. Então está baseado no formato da mão do homem, no formato da caixa craniana, no volume da caixa craniana, no formato do rosto, na longura, né, no tamanho dos dentes, que são coisas que vão aos poucos se adaptando e se configurando da maneira como o homem é atualmente. Só que aí eu levanto o seguinte questionamento. Esta teoria ela é um tanto semelhante a determinadas teorias pseudocientíficas que hoje em dia ninguém mais sustenta, mas que fizeram algum sucesso na segunda metade do século XIX. Essas teorias pseudocientíficas eram as teorias racistas. E o que diziam essas teorias pseudocientíficas que em boa hora foram abandonadas e que tentaram dar um fundamento científico para o racismo, para a ideia de que entre os seres humanos existem raças superiores e raças inferiores, em que eles se baseavam para fazer essa afirmação falsa. Eles se baseavam na análise justamente da anatomia. E muitas vezes eles se baseavam na análise do volume da caixa craniana, né? E a gente percebe que esse tipo de análise é totalmente falso. A inteligência humana ela não é função direta do volume da caixa craniana. Por que não? Porque a inteligência humana, e nós vamos argumentar a favor disso ao longo das nossas conversas, ao longo dos nossos vídeos aqui, a inteligência humana ela é uma faculdade imaterial. E ela funciona com base nas informações que o cérebro dá. Mas a inteligência humana ela não se confunde com o cérebro. A inteligência humana ela não reside no cérebro. O cérebro ele é o órgão ele é o órgão da imaginação, ele é o órgão da memória sensível e ele é o órgão de uma faculdade que em nós humanos se chama cogitativa.
Tudo isso a neurociência vem mostrando, né? Então, o funcionamento do cérebro ele está ligado ao funcionamento destas faculdades. Mas a inteligência humana, ela transcende o cérebro. Tanto é que um argumento que eu sempre gosto de dar, tradicionalmente, considera-se em qualquer sociedade que os homens e mulheres mais sábios são os mais velhos. Mas, se a gente for ver, os mais velhos, eles frequentemente têm o quê? Eles frequentemente têm problemas de memória. Frequentemente eles esquecem muita coisa. Por que isso? Porque o cérebro deles está gasto. Mas, qual é o curso natural das coisas? O curso natural das coisas é que a pessoa mais velha, ela se torne mais sábia. Então, a despeito da memória do mais velho estar gasta e estar falhando, a inteligência dele é mais profunda que a do jovem. E é por isso que todas as sociedades antigas, elas tinham um conselho de anciãos, né? E esse conselho era um conselho consultivo ao qual todos os governantes recorriam quando tinham que tomar alguma decisão difícil, né? E é daí que vem o termo Senado, né? Senado vem do quê? Vem de Senex. Senex significa velho. Então, o Senado seria o quê? O Senado era o quê na Roma Antiga? Era o conselho dos mais velhos. E por isso que o Senado ele era tão influente. Por quê? Porque eram as pessoas que tinham experiência de vida e que, portanto, tinham sabedoria a oferecer. E isso a despeito do cérebro dessas pessoas estar gasto, né? Então, o que eu noto? E o que é interessante a gente notar? Que essas teorias evolucionistas, elas confiam demais, elas colocam peso demais no elemento anatômico para dizer que o homem evoluiu dessas espécies menos complexas. E quando a gente acata esse tipo de teoria, torna-se também muito difícil a gente compreender depois, quando formos estudar filosofia, torna-se muito difícil a gente compreender que a inteligência não reside no cérebro, mas que a inteligência faz uso do cérebro para operações que transcendem o cérebro. Então, para alguém que é formado pela escola e pelo ensino básico de hoje em dia, e isso vale para o tempo do Jean Guiraud também, é muito difícil essa pessoa conseguir compreender que a inteligência transcende o cérebro. Essa pessoa ela vai ficar com esse bloqueio. Ela não vai conseguir pensar além disso. E esse bloqueio é algo muito grave, porque é um impedimento de uma compreensão mais profunda da realidade. Então essas teorias elas acabam primeiro, elas se baseiam num tipo de evidência que já serviu para teorias pseudocientíficas. Então a gente olha, se a gente é capaz de perceber esse tipo de afinidade, nós já olhamos para essas teorias evolucionistas com um pé atrás. E também essas teorias dificultam a compreensão do papel transcendente da inteligência humana, né? Então esses são questionamentos, né? Eu não estou arbitrando o tópico a respeito da origem do ser humano e do desenvolvimento humano de maneira definitiva. Não estou arbitrando e não estou dando uma solução definitiva. Mas eu estou dizendo que esse tipo de questionamento deve ser feito, né? E que esse tipo de afinidade entre essas teorias de hoje, né, e aquelas teorias do século XIX, claramente pseudocientíficas, é algo que deve ser notado e deve ser assinalado e deve acender o nosso sinal vermelho, né? Nós devemos pensar, opa, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque a inteligência humana ela não opera no nível material, ela opera num nível imaterial. Uma coisa que eu falei uma vez para um amigo, eu pedi para ele imaginar um triângulo.
E aí ele disse, e aí eu perguntei para ele, você consegue imaginar um triângulo que não seja retângulo, equilátero, isósceles ou escaleno? Aí ele disse, não, se eu imaginar um triângulo vai ser um desses tipos. Aí eu perguntei para ele, você consegue compreender o que é um triângulo, fazendo abstração desses 4 tipos, do equilátero, isósceles, retângulo e escaleno? Você consegue compreender o que é um triângulo, a definição de um triângulo? Ele disse, consigo. Aí eu falei para ele, pois bem, agora você está operando com a sua inteligência. Você está operando com a sua inteligência e você está transcendendo o dado sensível. É claro, quando a sua inteligência vai operar, a sua imaginação automaticamente forma uma imagem. Mas a definição de triângulo, ela abstrai dos tipos particulares de triângulo. Isto o ser humano é capaz de compreender, né? Então, isso é um outro sinal de que a nossa inteligência transcende a matéria. E isto é algo que nos separa de maneira radical dos animais irracionais. Por quê? Porque os animais irracionais, eles no máximo têm imaginação, memória e uma faculdade que reside no cérebro daqueles animais que têm cérebro, chamada estimativa, que é o que permite, por exemplo, um gato fazer um cálculo para ele saber se o salto que ele vai dar vai alcançar onde ele está mirando. Então, eu tenho gatos em casa, né? Eu tenho 2 gatos em casa, e eles fazem o cálculo de se o salto vai dar certo e eles vão conseguir pular em cima da mesa ou não. E eles sempre acertam. É muito interessante. Então, o que eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo uso de uma faculdade que reside no cérebro e que mede distâncias, né? E isto é uma faculdade material. E isto, sim, reside no cérebro. Mas um gato não é capaz de compreender o que é um triângulo. Um cachorro não é capaz de compreender o que é um triângulo. O ser humano, sim. Como as teorias evolucionistas, então, elas tentam dar conta desse fosso enorme que separa a inteligência humana das faculdades mentais do animal irracional? É jogando a evolução para milhões de anos. E jogando a evolução para milhões de anos, eles dizem, cada um desses hominídeos da série foi adquirindo uma faculdade nova, e a soma dessas faculdades deu na inteligência humana. E aí nós temos que dizer o seguinte a esta teoria. Olha, essa teoria ela toma como pressuposto que faculdades meramente materiais da mente, se elas forem acumuladas, elas produzirão um salto qualitativo e alcançarão a inteligência imaterial. Só que isto não é verdade, isto não acontece. Se você adquire uma série de habilidades que residem nas faculdades materiais da mente, não por isso você vai dar o salto e se transformar numa criatura inteligente. Esse salto qualitativo, ele não se faz pelo mero acúmulo de habilidades materiais. Então, esse é um questionamento filosófico que deve ser feito a esse tipo de teoria, né? E é um questionamento filosófico que, se a gente pensar bem, essas teorias elas não respondem. Por quê? Porque elas não se colocam esse problema. Claro, se algum dos meus ouvintes, algum dos meus telespectadores souber a resposta do ponto de vista desta teoria para esse problema, ficarei feliz em ouvir e em discutir com ele, mas até agora não ouvi nada a respeito. Pois bem, então era sobre isso que eu gostaria de falar no nosso vídeo de hoje. Eu agradeço por terem me acompanhado até aqui, e no nosso próximo vídeo falaremos já, seguindo o roteiro do Zhang He, a respeito da Grécia. E chamaremos a atenção para o aspecto obscuro da sociedade grega. Por quê? Porque nos nossos cursos de ensino básico, nós aprendemos que a Grécia é a pátria das luzes, é a pátria da razão, é a pátria da inteligência e é a pátria de tudo que veio de bom da antiguidade, ao passo que as outras nações, no mais das vezes, viviam imersas nas trevas, né? Vou mostrar para vocês o lado obscuro da sociedade e do pensamento grego.
E também, com isso, espero estimular a inteligência e o questionamento de vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima.